Atenção, amigos do Barça! Hoje trago o calendário oficial com horários e ordem dos jogos da Champions do Barça. Vocês já conheciam os adversários e hoje a União das Associações Europeias de Futebol nos mostra como vão ficar os confrontos? Deixe seu like, se inscreva e te espero no final do vídeo porque eu trago para você o calendário definitivo do Barça nesta Champions. Vamos conferir? Vamos lá? Então na tela. Querida família do Barça, seja bem-vindo a este novo vídeo onde vou contar tudo em detalhes. Como fica finalmente a Champions para o Barça nesta temporada 2025 a 2026 e é que há alguns dias foi realizado oficialmente o sorteio. Já sabemos os resultados dele e, portanto, os adversários do Barça para tentar lutar pela sexta, que tem que ser inevitável. Tomara que a gente consiga, pois na tela você já tem o calendário oficial do Barça para essas partidas, que vão começar na quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Ou seja, já está chegando e o Barça vai estrear na Champions, como eu disse, nesta quinta-feira, 18 de setembro, e vai fazer isso fora de casa, no campo do Newcastle, em St. James Park. Um jogo que vai ser uma loucura contra o time da Premier League. O Newcastle vai ser o primeiro adversário do Barça a ser batido nesta Champions 2026. Um confronto que o Barça hoje vai te trazer com exclusividade, com 2 horas de pré-jogo e uma narração incrível. Mesmo sem ver a imagem, sempre falamos isso. Você pode buscar a imagem em casa e sincronizar o áudio conosco. Garanto que o melhor relato em espanhol estará aqui, grátis na internet. Com o Barça hoje, esse jogão da Champions Newcastle-Barça, dia 18 de setembro, às 9 da noite, horário da Espanha. Essa será a primeira rodada. A segunda rodada vai ser no dia 1º de outubro de 2025, algumas semanas depois. O Barça vai receber, e tomara que seja no Camp Nou, esse primeiro grande adversário da Champions. Que vai ser, senhoras e senhores, nada mais nada menos do que o atual campeão da Europa, o atual campeão da Champions. O Paris Saint-Germain, de Luis Henrique Martínez, vai ser o adversário do Barça na segunda rodada. Essa primeira rodada, o primeiro jogo que vamos pegar no Camp Nou, senhores, senhoras, isso é uma loucura. Já imaginaram o que isso significa? Ver o time do luxo, aquele Dembélé, aquele Vitinha, aquele Désiré Doué, aquele Kvaratskhelia, ou seja, um time absurdo. E eu ia dizer outra palavra, mas não posso. A essa hora da manhã vai vir ao nosso território, à nossa casa, o nosso treinador favorito. Luis Henrique Martínez também retorna ao Camp Nou, sua casa. Com todas as chances de jogar contra o time de Hansi Flick na segunda rodada da Champions, meu Deus, que começo de competição. Newcastle primeiro, depois Paris Saint-Germain, emoção e loucura em casa. Vamos viver tudo isso e curtir no Barça hoje. Esperamos vocês na Champions. Loucura total. Aliás, o horário também, às 9 da noite, esse jogo também. O terceiro jogo, correspondente à terceira rodada, evidentemente também vai ser jogado em casa, também no Camp Nou, no dia 21 de outubro, em um horário um pouco mais cedo, às 6h45 da tarde. Vamos receber uma equipe grega, que está de volta à principal competição, o Olympiacos, que aliás é treinado por um espanhol, que já foi treinador do Sevilla. Então, cuidado, pois é um time difícil, especialmente jogando em casa. Mas nesse caso, eles que vêm a Barcelona. Em princípio, o Barça não deveria ter problemas para enfrentar esse confronto contra o time grego Olympiacos, que vem a Barcelona. Portanto, terceira rodada, 21 de outubro, às 6h45 da tarde. E vamos para a quarta rodada, uma quarta rodada em que o Barça vai ter que voar para a Bélgica. No dia 5 de novembro de 2025, o Barça, às 9 da noite, vai visitar o campo. O estádio do Brugge. O Brugge, um time sempre complicado, sempre difícil, mas que também... Desculpa, família, espero que isso não nos cause grandes problemas. A princípio, o Barça não deveria se complicar, é um adversário difícil, mas evidentemente acho que há uma diferença muito grande entre um time e outro. Então, como eu disse, é a quarta rodada. O Barça vai à Bélgica jogar contra o Bruges às 9 da noite. Na quinta rodada, temos para mim um dos jogos mais bonitos e mais esperados desta edição. Por quê? Porque no dia 25 de novembro, às 9 da noite,
O Barça de Hansi Flick volta a um campo histórico, a um campo mítico, a um campo onde o Barça conquistou um grande feito. Aquele gol de Iniesta, o Iniestazo, sim senhor. Naquele dia, o Barça avançou à final com Pep Guardiola no comando e retornamos a Stamford Bridge. Que loucura de verdade, que emoção, que nervosismo. Também, claro, e que bom, que saudades. Lembrar noites míticas em que o Barça visitava este campo, onde sofremos derrotas, mas também tivemos vitórias importantes. Lembro do Ronaldinho, lembro do Lionel Messi, lembro de noites muito grandes, especialmente com aquele gol do Iniesta. E o Barça de Flick volta também a jogar contra o Chelsea, um dos grandes times da Premier League e da Europa. Atual campeão mundial das semifinais de clubes e também daquela Conference, que foi disputada há alguns meses contra o Betis e também foi campeão. Timezaço do Chelsea, dia 25 de novembro, quinta rodada. O Barça vai a Londres, para Stamford Bridge. Vamos para a sexta rodada porque temos um jogo também com tarefas pendentes, com assuntos a resolver. Por quê? Porque o Eintracht de Frankfurt vai vir a Barcelona, o time alemão da Bundesliga, que já faz alguns anos. Também tivemos muitos problemas sérios com eles. Eles invadiram o Camp Nou naquele jogo da União das Associações Europeias de Futebol de Xavi Hernández, que foi um desastre. Eles nos eliminaram da União das Associações Europeias de Futebol e foi um verdadeiro absurdo o que aconteceu naquele dia no Camp Nou. Algo que nunca pode acontecer de novo. Primeiro, invadem sua casa. Segundo, te agridem nela. Terceiro, te vencem de forma contundente. Tarefas pendentes. A revanche. O Barça quer isso. Eintracht de Frankfurt-Barça. No dia 9 de dezembro, teremos esse grande jogo que vamos acompanhar ao vivo aqui neste canal, no Barça, e com a melhor narração de toda a internet. Obrigado. E falta pouco, hein? Porque da rodada 6 vamos para a 7 e restariam os 2 últimos jogos. Atenção, porque o Barça vai ter, acho que um final de fase de liga tranquilo. Primeiro, com um jogo que vai ser fora de casa, vamos para a República Tcheca, isso já é em 2026. No dia 21 de janeiro, também, às 9 da noite, vamos jogar contra o Slavia de Praga. Uma partida que, a princípio, não deve trazer problemas para o time de Hansi Flick. Isso sim, muito frio é esperado nessa época em Praga. E para terminar o que é a Liga Regular da Champions, lembramos que é preciso ficar entre os 8 primeiros classificados. São um total de 36 equipes. O Barça jogará no Camp Nou em casa e o último jogo será uma rodada unificada. Todos ao mesmo tempo, Barça-Copenhague. Assim ficaria tudo, família. Esses são os 8 jogos, os horários e o calendário completo da competição. Rodada 1, Newcastle-Barça. Rodada 2, Barça-Paris Saint-Germain. Rodada 3, temos um Barcelona-Olympiacos. Rodada 4, vamos ao campo do Bruges. Bruges Futebol Clube Barcelona. Rodada 5, Chelsea-Barça. Rodada 6, Barcelona-Eintracht Frankfurt. Rodada 7, Slavia de Praga-Barcelona. E na número 8, terminaremos em casa contra o Copenhague. Deixe nos comentários o que você espera dessas partidas e principalmente qual jogo te deixa mais animado. Vou ler seus comentários. Barça hoje, Barça sempre. Compartilhe e detone o botão de curtir. Vamos lá!